Quando a gente olha, né, voltando para o processo de recrutamento, você tinha falado que no início você sugere colocar eh, os assessments, essas ferramentas de avaliação, logo no início, né, tão logo quanto possível ali. Isso. Isso mesmo em processos de alto volume, processos seletivos com alto volume de candidaturas. E que momento seria esse? Logo após a triagem do currículo, ou a gente já coloca de cara para todo mundo, preencheu ali os requisitos básicos mesmo, né? Aquelas 3, 4 condições que são inequívocas, já aplica? Quando exatamente a gente aplica o assessment, ou pelo menos o primeiro, entendendo que a gente pode ter mais do que um, obviamente. Isso, é. Quanto antes eu colocar no meu processo seletivo, mais eu minimizo o impacto do viés inconsciente, tá? Como a gente também tem trabalhado muito fortemente essa questão dos preconceitos e tudo, a gente tem insistido para que, por exemplo, eu vou contar do processo que eu faço, tá? Os processos que eu contrato para a nossa empresa internamente. Os testes são colocados no momento da candidatura. Para você se candidatar na minha vaga, você tem que preencher no mínimo o PPA. Tá? Então, todo mundo só se candidata depois que incluiu o currículo e preencheu o PPA. Se não preencheu o PPA, a candidatura não é concluída. Tá? Por quê? Porque a gente já tem o job, né? A gente já tem o perfil do cargo, né? O DISC dos cargos, e eu já Uhum. consigo colocar ali o quanto cada um tem de aderência com o cargo, tá? Com aquele cargo que eu estou concorrendo. Então, ali eu já faço um primeiro filtro. E para a gente não cabe mais saber se é homem ou mulher, se é preto ou branco, se é verde ou lilás, se é de São Paulo, ou do Rio de Janeiro ou de Manaus, porque está todo mundo trabalhando de casa. E para a gente o que realmente importa, o que realmente interessa é se do ponto de vista comportamental ou de velocidade de aprendizado, ele tem aquilo necessário para aquela função. Então, se é homem ou mulher, se tem 20 ou se tem 60 anos, não é relevante para a gente. E a gente tem trabalhado muito essa questão com os nossos clientes também. Quanto mais diverso puder ser o seu time, né? Quanto maior a sua diversidade, melhor vai ser para o desempenho da sua companhia, melhores resultados a sua companhia vai ter. E para isso, você precisa trabalhar de acordo com o que é esperado para cada função, né? E não se a pessoa é homem ou mulher, se tem 20 ou se tem 40, né? Essa não é uma questão, né? Tem pessoas de 20 que podem desempenhar muito bem uma determinada função, que até ontem era desempenhada por alguém de 60. E existe alguém de 60 que pode desempenhar tão bem uma função que até ontem era desempenhada por alguém de 20. Então, Uhum. essas questões a gente procura, quanto antes eu colocar no processo seletivo, mais eu diminuo essa questão do preconceito e do viés inconsciente, porque é fato, né? Nós temos os nossos preconceitos e esses viés estão aí o tempo todo. Então, antes eu coloco, melhores são os candidatos que eu vou ter, e a hora que eu chegar lá na frente, que é o que eu costumo fazer, que eu vou abrir o currículo para eu ver se aquele currículo é um homem ou uma mulher, que experiência que ela tem, enfim, é um candidato que já está tão aderente à minha vaga que essas questões não fazem sentido mais eu olhar, tá? E Uhum. aí vai para cada empresa tem o seu processo, né? Cada empresa funciona de uma forma. A gente tem funcionado muito bem desse jeito, tá? Para a gente tem dado muito certo fazer o fit entre o que é esperado em termos comportamentais para o cargo, que a pessoa atenda. Então, eu posso ter de 1 a 5 estrelas, uma estrela e 2 estrelas não atendem, 3 estrelas atende parcialmente, a partir de 4 estrelas começa a atender bem, tá? E aí depois o DIA, que é o de inteligência fluida, quais são as facetas que mais atende para um determinado cargo. E aí, quando eu coloco que lógica e velocidade e significado de palavras são os mais importantes, e eu trago as pessoas que têm acima da média nesses dois, e coloco para rodar na função, assim, a gente tem, os nossos cases são total de sucesso, assim, as pessoas que a gente colocou para trabalhar no marketing, as pessoas que estão em vendas internas, as pessoas que estão dentro da operação de RS, desde que a gente começou
a colocar essas etapas, né? A gente começou a colocar isso no processo seletivo, são pessoas que estão dando resultado muito rapidamente. E quanto maior é o processo, ou seja, se é um processo de volume, mais cedo ainda eu coloco o teste, tá? Porque, mas aí vai custar muito. Mas aí quanto vai custar isso, Thaís? Era a minha próxima pergunta. Eu não sei o quanto, eu não posso te dizer em números o quanto isso vai custar, mas vai te custar muito menos do que trabalhar a vaga 2, 3, 4 vezes. Tá? Uma vaga que você coloca a pessoa e ela entra e não performa. Aí você trabalha a vaga de novo, aí entra a segunda, entra e não performa. Aí você vai ficar trabalhando essa vaga até quando? Então, a gente sabe que inicialmente você pode até pensar que o custo dela é maior, mas quando você vai pensar o quantas vezes você já trabalhou essa vaga e colocou pessoas que não estavam performando, quantas vezes você teve que trabalhar lá de novo, o custo é muito menor. Tá? Vale muito mais a pena você começar com os testes no primeiro filtro do que ficar trabalhando a vaga 4, 5 vezes.